que bater. E aí quando vocês estão no 6 por 1 com eles, aí não tem... Oh! País maldito. País maldito. País maldito. País maldito. Que país maldito. Vamos lá. Veja negócios. Eletrônicos mais caros, governo eleva em até 25% o imposto de importação sobre 1.000 itens. Medida eleva a tarifa sobre celulares, máquinas eletrônicos, deve gerar 14 bilhões. Parabéns. Parabéns, amigos. Parabéns. Parabéns. Haddad. Sabe o que está incluso aí no meio, tá? Isso aqui. Isso aqui é o instrumento de trabalho de dezenas de milhões de brasileiros. Isto aqui, gostemos ou não, por mais que seja uma prisão, te aprisiona com esses vídeos malditos, rios dos não sei o quê. Isso aqui é um aparelho que aumenta a tua produtividade. Isso te escraviza, mas aumenta a tua produtividade. Eu não vou ficar fazendo grandes devaneios sociológicos aqui sobre o papel dos celulares na destruição do não sei o quê e a forma como a sociedade se reorganiza. Não, isso aqui gera produtividade e muitas pessoas vivem disso. O Haddad tá taxando o aparelho celular. O Haddad, para atender lobby de empresa lá da Zona Franca de Manaus, empresa ineficiente da Zona Franca de Manaus, tá aumentando impostos sobre vários produtos eletrônicos. Aí vem o sujeito me defender a Zona Franca de Manaus aqui. Ah, não, Renan, mas você quer mexer na Zona Franca? Mas óbvio. Você tá pagando mais caro em produto eletrônico em todo o Brasil para proteger o lobby de um monte de empresa de lá. Você tá pagando caro por isso. Fora a renúncia fiscal de mais de 50 bilhões por ano. Fora a renúncia fiscal de mais de 50 bilhões por ano. Isto é loucura. Você paga literalmente por isso. O Haddad, ele precisa fazer, né, botar dinheiro no cofre, porque o Lula precisa fazer populismo. O Lula precisa dar gás, né, dar botijão de gás na eleição. Mas o Haddad vai lá e taxa. E o tal do setor produtivo? Agora, o setor produtivo, uma parte tá quieto. Especialmente as indústrias. Por quê? O que o Haddad sinaliza? Vou passar lá o 6 por 1, o Lula precisa aí, né, pra ajudar na eleição. Mas eu fecho o mercado aí pra vocês um pouco. Fecha um pouquinho de mercado e ainda ganha arrecadação. Sai todo mundo ganhando, pô. Ah, mas e o seu Zé da esquina que precisa do celular pra trabalhar? Paga o imposto aí, dane-se o seu... Quem liga pro seu Zé? Seu Zé é um escravo. Não, mas e a pessoa... E a fábrica que tava comprando uma máquina lá na Alemanha ou na China pra tentar melhorar a produção dela... Paga caro na máquina, dane-se essa empresa. Por mim, fecha a empresa. É isso que o Haddad pensa. É isso que essa gente pensa. Aí, como é taxação, aí vocês vão ver, né? Aí vai vir o direitista bolsonarista. Olha lá, o taxar! Olha lá, o taxar! De que hipocrisia te taxou! Seu vagabundo, vocês estão querendo votar 6 por 1 com ele, seus filhos da puta! Seus bostas! Só que aqui, né, como é só o taxade, né? Tem que bater. E aí, quando vocês estão no 6 por 1 com eles, aí não tem... País maldito. País maldito. País maldito. País maldito. País maldito. Esse país foi amaldiçoado por Deus em algum momento. Nós fizemos alguma coisa contra Deus. Sério mesmo. Porque nós estamos abandonados aqui. Me parece que a gente tá abandonado. Cara. Não pode ser, cara. Tenham fé. Porque não pode. Isso deve ser uma aprovação. Porque é muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. É muita gente ruim trabalhando ao mesmo tempo. É caminhar na escuridão. Tá, mas eu tô preso no deserto. Moisés, quando chega, cara, é mais 20 anos. Mas eu já andei 20 anos. Mas fica aí que é mais 20. Eu não aguento, mas meu pé já virou um coton. Problema seu. É um inferno isso aqui. Calma, Renan, que no meio desse monte de má notícia, a gente tem uma notícia que nos dá esperança ainda, viu? Parece que o Kim, nosso querido Kim Kataguiri, conseguiu as assinaturas necessárias para a PEC do IPVA.
E ele fez uma live agora há pouco, Boa. numa Vamos lá, real. coletiva de imprensa, falando sobre isso. Vamos dar uma olhadinha? Infelizmente, a gente estava sem energia, era para ter reagido ao vivo, mas a gente estava sem energia, né? Então, vamos ver agora. Bom, boa tarde a todos. Convoquei essa coletiva de imprensa para anunciar que nós batemos as assinaturas necessárias para protocolar a PEC que estabelece o teto de 1% do valor venal do IPVA de cobrança, além do cálculo, da base de cálculo ser feita a partir do peso do veículo. Praticamente menos de um mês a gente conseguiu 224 assinaturas das 171 assinaturas necessárias. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar é do prognóstico positivo. Eu nunca vi uma PEC conseguir assinaturas em tão pouco tempo. Eu demorei, só a título de exemplo, 2 anos para conseguir coletar as assinaturas para a PEC de combate aos supersalários. Essa, em menos de um mês, as assinaturas já foram coletadas. Inclusive, semana passada, uma repercussão grande no mercado com cálculos feitos sobre o impacto na inflação e sobre o impacto fiscal. E é sobre o impacto fiscal que eu quero falar um pouco para vocês, mas a PEC já foi protocolada, é a PEC número 3 de 2026. Eu quero começar agradecendo todos da população que pressionaram, que ligaram, que mandaram e-mail para cada um dos parlamentares para que a proposta fosse encaminhada, né? O meu primeiro passo político é conversar com o presidente Hugo Motta para ele despachar o mais rápido possível essa proposta para a CCJ e, em seguida, conversar com o presidente Leurlo Manto da CCJ para a gente aprovar e já dar ensejo à criação da comissão especial. Eu estou muito seguro, pela velocidade com que a gente conseguiu coletar as assinaturas, de que, levando a voto, a gente tem maioria, a gente tem os 308 votos necessários nos 2 turnos para aprovar essa PEC. O cálculo que foi feito de impacto, né, de arrecadação é de uma perda de arrecadação de 38 bilhões de reais. E a gente apresentou algumas sugestões de compensação na PEC. Uma delas é a limitação com gastos em publicidade dos poderes executivos, e isso traria uma economia de 6,5 bilhões de reais. A gente está trazendo também, adicionalmente, como uma sugestão na comissão especial, quando ela foi criada, uma revisão dos supersalários, com uma economia de cerca de 5 bilhões de reais, revisão em emendas parlamentares, nas discricionárias, não das de execução obrigatória. Então, a gente está falando de 50 bilhões de reais. Uma revisão também dos incentivos concedidos na Sudan e na Sudene, que daria 22,5 bilhões de reais. E numa revisão também no crédito presumido concedido de IPI para o setor automotivo em determinados estados do país, que daria o impacto de 7,7 bilhões de reais. Então, na soma, a gente tem 72 bilhões, mais do que o dobro necessário para corrigir esse impacto. Então, a gente pode modular essa compensação. Então, em resumo, no nosso país, né, a gente conseguiu, aliás, barrar recentemente a criação do imposto sobre congestionamento, do imposto sobre externalidades negativas de carro, de imposto sobre aplicativos, que o Senado enviou para essa casa, né, a urgência, e que o relator retirou a nosso pedido todas essas tributações. Agora a gente reduz a tributação no IPVA, e a XP fez um cálculo de que isso teria um impacto de redução de 1,84% na inflação no ano. Então, só a aprovação dessa medida já praticamente garantiria... Isso aqui... O cara reduz imposto e ajuda a bater meta de inflação. Às vezes as coisas são... Eu já falei, cara, o Brasil não é pra ser essa merda. A gente se esforça, tem um esforço demoníaco em tornar esse lugar aqui impossível de ser vivido. Você vê que o Kim tá fazendo o básico. Vou usar uma legislação similar à americana, tá? Pra reduzir o IPVA. E aí o impacto inflacionário, o impacto é deflacionário. Reduz em um ponto não sei o que a inflação. Meu Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, dá o play. Que o governo atingiria a meta de inflação estabelecida sem necessidade de aumento de juro por parte do Banco Central. Então, são vários impactos positivos, né? Você tem um estímulo, né, para o setor automotivo, você tem um estímulo para as pessoas que hoje vivem, né, de aplicativos, vivem de ser motoristas, de ser entregadores. Você movimenta a economia tirando recursos que hoje são desperdiçados em áreas como os gastos. Aliás, outro ponto de compensação, os gastos com o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas dos estados. Então, resumidamente, a gente corta dezenas de bilhões de reais em gastos inúteis para fazer com que todo mundo pague o IPVA mais barato.
E eu estou lançando também um site para que todo mundo em cada estado faça a comparação do quanto paga de IPVA hoje e do quanto passaria a pagar no máximo com a PEC que a gente está tentando aprovar. O site é ipva.kimkataguiri.com.br. Agora vocês já conseguem fazer a simulação do quanto seu carro paga de IPVA hoje no seu estado e de quanto passaria a pagar a partir da aprovação dessa PEC. Então, agora é só os próximos passos políticos, da mesma maneira que a gente teve uma grande mobilização popular para essas assinaturas, como eu disse, precisava de 171. Em menos de um mês, a gente conseguiu 224 a ação dessa PEC. Essa mesma pressão a gente vai precisar para despachar essa PEC para a CCJ e para aprovar essa PEC na CCJ. Se alguém tiver alguma questão, eu estou aqui à disposição. 38 bi por ano, isso. Mais alguma? Márcia? É o homem, né? Ah, cara, É o maior de a gente todos. A gente precisa É o maior de todos. de cara. pelo É o maior menos de 10 todos. desse lá. Eu volto a colocar. Esse país é muito amaldiçoado. Por que eu falo amaldiçoado? Era pra esse cara, todo o setor produtivo no Brasil, era pra população, o eleitor, tá falando, cara, existe alguém sério. Mas não reconhecem. Ele vai ter que fazer campanha, vai ter que suar pra ter a votação que ele merece. E não terá a votação que ele merece. Kim Kataguiri tinha que ter 1,5 milhão de votos. 2 milhões de votos. Ele não terá a votação que ele merece. Porque esse país amaldiçoado vai votar em vagabundo, em retardado, em picareta, em gente que te vende pânico moral. Em gente que não tem inteligência sobre nada. É vendedor de susto, vendedor de pânico moral. Esse país amaldiçoado vai fazer isso. Nem adianta sonhar. É isso aí. E jogo que segue. E jogo que segue. Porque é o país da sabotagem. É o país da vagabundagem. Um cara botou aqui no chat, o Wolf, e esse cara é constantemente atacado de todos os lados. Sim. Porque, por falarmos a verdade, nós temos como prêmio ser execrado e atacado por todo mundo. Eu fui no Flow ontem, tava conversando com o Igor. Você percebe que o Igor, que é um cara que ele se atentou, né, tomou ciências do caso do Banco Master, tá indignado. E aí ele percebe, como uma pessoa honesta, o Igor falou, pô, parte do escândalo pega o PT, pega Centrão, pega bolsonarismo, pega STF, tá indignado. Aí a gente vai, divulga, e aí eu começo a explicar, Igor, não adianta, né? No fundo a gente bate aqui, mas vão virar, mas tá falando do meu aliado. Então se você é de direita, você tá proibido de falar todo o envolvimento do governo Bolsonaro, da administração Bolsonaro, no caso do Banco Master. E se você for de esquerda, você vai fingir que não existe o envolvimento do Credit Sexta, do PT da Bahia, que o Lula não recebeu o Vorcaro, que o Lewandowski não recebeu 250 pau por mês num contrato esquisitíssimo, que o Guido Mantega tinha um contrato de R$1 milhão com o Banco Master por mês. Vão fingir. Os vagabundos do Centrão nem fingem. Eles só estão, né, participaram da putaria, foram na suruba, agora, né, estão cuidando de se safar. E o STF ele também não finge. O STF tá tipo assim, ó. Democracia, galera, democracia. Galera, é democracia.